Graças e paz a todos. Boa noite. Vamos passar o momento da oferta. Talvez um dos momentos que mais fala conosco. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Gênesis 4, seu versículo 3. Glória a Deus, todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: o tempo passou, um dia Caim pegou produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Algumas versões têm irou-se, né? Veja que toda vez que eu falo de oferta, Deus me mostra que há muito tempo nós, pessoas, vão para a igreja e toda vez que o pregador fala de oferta, ele fala assim: nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando do seu tempo, estamos falando de qualquer outra coisa, porque é difícil falar de dinheiro. E toda vez que eu busco algo de oferta, eu vejo que realmente não é o dinheiro que importa. Sabe, aqui, mais uma vez, o Senhor nos mostra que Ele está preocupado com o seu coração, com o nosso coração. Não é com o dinheiro, não é o quanto você tem ofertado ou o que você tem ofertado. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz que Deus se agradou de Caim. Se agradou de Abel. E não se agradou de Caim. E na sequência nós vimos que ele fala: e de sua oferta. É como lá naquela palavra da viúva, na oferta da viúva, que o Senhor estava em frente ao gasofilácio, olhando como o pessoal ofertava. Mais uma vez mostrando que o Senhor não está preocupado com o quanto você tem ofertado, e sim com o como, com o seu coração. Isso nos revela que primeiro Deus está interessado no homem e não no que o homem tem. Deus está interessado na gratidão que você tem por estar ofertando. Eu trouxe aqui um outro dia falando que a nossa oferta é uma semente e para essa semente florescer ela tem que morrer. E muitas vezes acontece que essa semente ela não morre. É por isso que ela não frutifica. Às vezes nós ofertamos e essa oferta ainda está viva no nosso coração. Muitas vezes eu oferto com dó, oferto com avareza, mas essa oferta ela não morreu. É por isso que nós não conseguimos provar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque aquela semente não morreu. Ela continua viva no seu coração, no nosso coração. Porque a oferta ela apenas revela como está o seu coração, o quanto você é grato a Deus. Não revela o ofertante. Ela revela o quanto eu sou grato ao que Deus tem colocado sobre a minha vida. Porque nós sabemos que tudo vem dEle, tudo provém dEle, e nós apenas somos gratos àquilo que nós recebemos. O coração de Abel era um coração de um homem temente ao Senhor, de um homem justo, conforme diz em Hebreus 11:4. Se você ver lá, ele foi elencado como um dos heróis da fé. E diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus. Ele conseguiu a aprovação de Deus. Não foi a oferta dele que conseguiu a aprovação do Senhor. Ele conseguiu a aprovação do Senhor. Tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Então, mais uma vez aqui, ele foi aprovado, na sequência o Senhor aprovou a sua oferta. Porque ali, nós podemos imaginar, mas Deus podia ter falado: vai lá e pega outra oferta e traz, para ver se você consegue melhorar a sua oferta. Mas não ia mudar nada, porque o coração dele estava corrompido. Ele ia trazer mais uma oferta que não ia agradar ao Senhor. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós estamos na casa do Senhor e nós vimos até aqui, ofertamos. Aí outro dia, outro culto, nós ofertamos de novo. E dizimamos e ofertamos e fazemos o que tem que ser feito. Mas será que eu estou ofertando com alegria? Será que eu estou ofertando com gratidão?
aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida? Será que essa semente ela tem morrido para ela poder dar frutos? Será que eu tenho agradado ao coração do Senhor com a minha oferta? Então, nessa noite eu queria que você pegasse o seu melhor e ofertasse ao Senhor com coração grato, com coração alegre, que a palavra dele diz que ele ama aquele que dá com alegria. Que você não ofertasse nesta noite ou todos os dias, quando você está ofertando ao Senhor por obrigação ou porque você acha que vai ser amaldiçoado. Nada disso. Nós ofertamos porque nós somos gratos àquilo, tudo que o Senhor tem feito sobre nós, sobre as nossas vidas. Então eu queria que você entendesse que você precisa matar a sua semente. Você precisa matar a sua semente para que ela floresça e você consiga prosperar e colher os frutos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Tá aqui. Cadê o da mídias? QR Code? Não vai rolar? Você pode ofertar pelo QR Code. Você pode ofertar através do envelope que a Nicole está distribuindo aí para quem for ofertar. Aí, ó, Pix. Boa. Os caras são os melhores, velho. Você pode ofertar através do Pix. Então, eu queria que você que fosse ofertar agora, viesse até aqui, trouxesse a sua oferta. Nós vamos estar orando e eu creio que o Senhor vai abençoar a sua vida de maneira sobrenatural. Quando a gente entende que é por gratidão e não por obrigação, nós acessamos um lugar a qual o Senhor espera que nós estejamos lá. E é lá que Ele vai fazer as coisas acontecerem, nós vamos ser abençoados. Amém? Senhor, nós queremos ofertar a Ti nesta noite, Senhor, com o coração alegre, Senhor, em Tua presença. Ofertar, ó Deus, porque nós entendemos que esta semente qual o Senhor colocou, Senhor, ela precisa morrer, para que ela venha prosperar, Senhor, as nossas vidas, para que ela venha frutificar, Senhor, como a Sua palavra diz, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nesta noite o Senhor, Papai, abra a porta de emprego aos Teus filhos, Senhor. Senhor, eu agradeço por aquele que ofertou e aquele que não pôde ofertar, Senhor. Agradeço por todos os Teus filhos que entenderam, Senhor, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere, Senhor. Derrame bênção sem medida sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queria que você estendesse as mãos para cá, fale algo da parte do Senhor no seu coração agora, sobre a vida do nosso pastor. Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós pedimos que o Senhor use o Teu Filho, ó Deus, como um canal de comunicação, um canal de bênção, Senhor, neste lugar. Nós pedimos ao Espírito Santo que a Sua palavra venha como flecha, Senhor, ó Deus, em nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale através do Teu Filho, que o Senhor cresça e Ele diminua, Senhor. Espírito Santo, que seja a Sua voz neste altar, Senhor, acima de todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Toma o Seu lugar, ó Deus, em nossas vidas, em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, seja bem-vindo, querido, querida. Nós estamos na casa do Pai. Eu vou conseguir prender isso aqui. Vai ficar. Amém. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Que dia maravilhoso, né, que Ele nos deu. Uma brisa suave, um arzinho melhor para respirar. E eu não sei você, mas eu tenho visto e vivido nesses dias que a alegria do Senhor de fato é a nossa força. E que a nossa vida, como a Dani ministrou esses dias, ela é realizada de estações, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol.
Então não se turbe o coração, não fique preocupado, não fique ansioso, porque o Senhor tem paz para você, o Senhor tem esperança, o melhor, Ele é a nossa esperança. C.S. Lewis, ele tem três frases que me inspiram. Ele diz assim, olha, se a Bíblia ela fosse apenas conforto, ela seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. É muito bom receber o conforto do Senhor, o consolo, a direção, provar da sua bondade, do seu amor. Mas aos filhos, nós vemos que na nossa vida humana, a palavra que nós mais ouvimos foi não. Foram os nãos da vida que nos construíram, que construíam um caráter aprovado, os nãos da vida que estabeleceram limites até onde eu posso ir, até qual palavra eu posso falar, com quem eu devo andar. Então o Senhor ele tem traga ao meu coração muitas palavras sobre relacionamento, porque o que de fato Ele deseja ter conosco é um relacionamento. O que o Senhor Ele quer ter com você, irmão, é um relacionamento, onde você possa ter a liberdade para acessar o santo do santo, o lugar da intimidade. O véu ele foi rasgado justamente para isso, para que nós fôssemos uma geração de sacerdotes e acessássemos o santo lugar, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, nós vamos, através das obras de Cristo, acessando esse lugar em Deus, porque é tão importante nós conhecermos Deus, porque nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança. E quando nós não o conhecemos, nós nos tornamos a imagem da cultura, ou até mesmo do opositor, ou até mesmo nós vamos destruindo para Satanás ao invés de construir para Cristo. É por isso que a Bíblia ela é como uma espada que vai nos cortar e tem um intuito de arrancar aquilo que não presta e trocar por aquilo que é bom. Todas as vezes que eu adentro ao santo lugar, Deus tira algo de mim e coloca algo dele. Então isso é maravilhoso. Todas as vezes que eu venho a um culto, eu quero perder algo que é da minha natureza caída e encontrar algo que é de Deus. Permitir que o Senhor ele possa acessar os lugares onde eu tento esconder. Os pensamentos mais obscuros, os sentimentos mais incrédulos. Então eu preciso permitir que essa espada ela faça uma leitura da minha vida. Que o Senhor ele não mais... eu não desejo mais apenas ouvir, olha, tem vitória para você, tem chave para você, tem porta para você. Isso é fato, nós somos co-herdeiros com Cristo. Meu irmão, as bênçãos já estão disponíveis para você. Você só precisa ter a chave. A chave. Um pastor conhecido que ele usa alguns jargões que é bem interessante. Meu irmão, você já viu como a chave ela é pequena, mas ela tem o poder de abrir portas enormes? É isso. Muitas vezes o que eu preciso é entender que a palavra de Deus ela pode ser para mim como uma chave que vai me dar o acesso a portas grandiosas. Eu meditei desde o início em uma frase que, meu irmão, aquilo que eu renuncio em segredo vai me abrir as portas em público. Tudo aquilo que eu renuncio no secreto, Deus ele está me vendo, está te enxergando. E Ele vai permitir que portas sejam abertas no público. A segunda frase que eu anotei de C.S. Lewis é que, para quem não conhece, foi ele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele é um camarada abençoado, que andou com Deus. E ele fala assim, olha, há várias coisas que eu não me preocuparia se eu fosse viver apenas 70 anos aqui na Terra, mas que me preocupam seriamente diante da perspectiva da vida eterna. Então, eu não me preocuparia com muitas coisas, eu trouxe isso para mim, e eu espero que você medite a respeito disso, porque eu não me preocuparia com muitas coisas se eu fosse viver somente 70 anos aqui, mas existe uma vida eterna. Então, é muito pontual, cada atitude, cada palavra, quem eu estou ouvindo, com quem eu estou andando,
qual é as minhas movimentações, como eu tenho gasto o meu tempo, como eu tenho feito a gestão do meu tempo, do que eu tenho me alimentado. Existia um tempo onde as pessoas passavam necessidades, né? E muitas vezes o clamor estava nos seus lábios. Elas buscavam a Deus, embora tivessem necessidades físicas, mas elas tinham uma busca e uma devoção pelo espiritual. E nós somos um ser tricotômico, alma, corpo e espírito. E ambos precisam estar alimentados, senão nós estaremos desequilibrados. Não adianta eu estar bem em uma só das áreas fundamentais da minha vida. Então isso é fundamental, que você esteja bem de saúde, que você esteja bem emocionalmente, esteja bem espiritualmente. Amém? E a terceira frase que eu anotei de C.S. Lewis é que ele fala assim, olha, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Vou repetir, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Foi falado aqui a respeito de ofertas e de duas ofertas de duas pessoas. Isso aponta para duas igrejas, isso aponta para dois povos, duas gerações. E, meu irmão, eu aprendi uma chave na minha vida, que todas as vezes que eu renuncio a algo que os meus olhos veem, algo que muitas vezes o mundo considera valioso, o Senhor, Ele me dá um tesouro eterno. O Senhor, Ele abre os céus e me faz enxergar o que de fato é eterno, o que de fato é valioso, o que de fato tem valor para Ele. Então, a partir de algumas entregas, algumas renúncias, eu pude experimentar realidades espirituais que são sobrenatural. O que é sobrenatural? Que está acima do natural, que está acima da nossa capacidade de compreensão. Então eu vejo que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E o nosso objetivo aqui como igreja não é encher de pessoas vazias, é trazer o entendimento, a clareza da verdade, que não é um conceito, que não é uma base humana, é uma pessoa, é Jesus. E nós vamos aqui, através de cada movimentação, através de cada culto de jovens, mesa, vigília, consagração, estudos, buscando resgatar os valores do reino, que são eternos. Então não é aqui buscar, nós não viemos aqui buscar os próprios interesses. Eu vim aqui morrer mais um pouquinho. Eu vim aqui morrer para mim mesmo, morrer para essa terra, assim como a semente, para que eu possa dar frutos. Assim como uma semente, Jesus ele ficou 3 dias no ventre da terra, ele morreu, para que o fruto de justiça pudesse aparecer, pudesse se manifestar. E nós vemos isso, que o Senhor ele tem algo novo para nós, e nós precisamos acessar o novo do Senhor. Nós precisamos viver e andar com Ele continuamente, para que nós venhamos ser assertivos nas nossas decisões, nas nossas companhias, nos nossos relacionamentos. Eu queria ler com você a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. É um texto que eu amo. E minha Bíblia, meu irmão, ela é toda marcada. Eu marco ela em 4 cores. E os textos que vão me chamando mais atenção, um marco de rosa bem forte. Né? Nós fazemos isso, minha esposa fica até brava, que eu gasto tudo as canetas, as minhas e as dela. Mas o Senhor, Ele é bom. E nós vemos essa necessidade de voltar para a origem. E nós só conseguimos voltar para a origem através da palavra. A palavra diz assim, em Atos 2, vou ler do 42 ao 47. Que todos se dedicavam de coração. Havia uma dedicação, irmão, de coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e ao partir do pão e à oração. E haviam em todos eles um profundo temor.
e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Certo dia, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e ela é a verdade absoluta. Meu Deus, e nós cremos no poder da palavra, que revela o Cristo e o seu poder, a sua glória. E nós nos submetemos à sua vontade, Senhor, nessa noite maravilhosa. E te louvo, Senhor, por cada filho que veio aqui, ó Deus, para te adorar, para, ó Deus, se fortalecer. E que a fé, ela venha por intermédio da tua palavra, que a fé seja acrescentada, seja uma fé crescente, ao meditar nas Escrituras, ao nos submetermos à tua palavra, ao teu direcionamento, à tua correção e orientação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que eu amo, porque se trata de uma igreja que tinha essência, de uma igreja que tinha verdade, que tinha compromisso, que tinha devoção, que tinha simpatia, uma igreja que foi estabelecida ali, tempo após caminharem alguns anos com Jesus e recebendo as melhores palavras, ouvindo as pregações maravilhosas de Jesus. Homens que foram testemunhas oculares, que viram Jesus de perto e viram a sua autoridade, a sua simplicidade, viram a sua grandeza e a sua humildade, viram o seu poder e a sua capacidade de se compadecer das pessoas que eram consideradas imundas, impuras. Então, essas pessoas relataram, escreveram essas cartas, e eles estavam vivendo essa essência do Evangelho, essa essência do reino. O ser humano, meu irmão, ele é por natureza um ser social, e isso vai implicar em nós nos relacionarmos com diferentes personalidades. Cada um de nós aqui tem uma personalidade diferente, ninguém é igual. Quando nós nos relacionamos conjugalmente, eu casei, olha só como que foi a trajetória, eu noivei com 2 meses e casei com 6 meses, nós nos casamos, porque minha esposa me pediu em noivado e casamento. Amém? E isso, naquele momento de conhecimento, nós pensávamos que gostávamos das mesmas coisas, que era perfeito, que era ali, a tampa e a panela, em perfeição, porque concordávamos em tudo, achávamos as mesmas coisas bonitas, os mesmos lugares, gostávamos das mesmas comidas, exceto o quitute. E só que, à medida que nós fomos nos conhecendo com profundidade, morando na mesma casa, nos relacionando todos os dias, nós fomos vendo as imperfeições uns dos outros, um do outro. E a personalidade um do outro. Eu era mais calma, ela era mais agitada. Isso foi mudando conforme a convivência. E cada um aqui tem uma personalidade diferente, mas nós fomos criados para ser um ser sociável, para nos comunicar, para interagir, para conversar. Entende? Para se relacionar. Só que se relacionar, principalmente hoje, onde as pessoas sabem muito, muitas vezes do que nada importa, muitas vezes onde as pessoas querem emitir a sua opinião e fazer você engolir de todo jeito, onde as pessoas não entendem um princípio do relacionamento chamado respeito, cada vez tem ficado mais difícil se relacionar, tolerar comportamentos.
isso vai nos afetando positivamente ou de forma negativa. Nós, meu irmão, nós estamos o tempo inteiro em interação. Ao levantar, nós, muitas vezes ao escovar os dentes, tem um espelho ali. Nós estamos interagindo conosco mesmo, e olhando, arrumando o cabelo. E quando nós vamos à padaria, nós falamos um bom dia. Nós vamos no ônibus, chegamos ao trabalho. Quando nós vamos em qualquer ambiente, é esperado que as pessoas se comuniquem. É esperado que as pessoas pelo menos digam bom dia, boa tarde, boa noite. Quem que nunca foi tomar um cafezinho com um amigo, que chamou um colega para almoçar, para descontrair, convidou alguém para jantar em casa e depois disso teve muitas risadas. Meu irmão, as boas interações, elas nos trazem sentimento de pertencer a um mundo específico. Elas nos acalmam, nos acolhem. Eu disse algo atrás que não existe lugar ruim quando a companhia é boa. Quando a companhia é agradável, meu irmão, não existe lugar ruim, não existe. Não, tudo se torna bom. Tudo se torna perfeito, tudo se torna agradável. E a socialidade constitui um ser humano, ela constitui o ser humano do início ao fim de sua vida. Se relacionar com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e físico. Nós vemos um distanciamento que houve durante a pandemia. Você não pode se aproximar, você tem que ter um metro. Nós aqui já estávamos estabelecidos neste lugar como igreja e colocávamos poucas cadeiras. E essas poucas cadeiras estavam distantes umas das outras. Não poderíamos estabelecer contato, não poderíamos abraçar, não poderíamos. E isso gerou muita dor para muitas pessoas. Muita dor física e emocional. Distanciou muitos familiares. Muitas pessoas não puderam dar o último abraço, não puderam dar o último beijo, não puderam falar de uma maneira próxima a alguém que a amava. E, meu irmão, você não foi criado para viver num lugar solitário, de solidão. Porque a solidão, meu irmão, adoece. Agora, os encontros enriquecem. Assim como eu acesso um lugar em Deus e aquilo que é dele passa para mim, aquilo que é de mal, eu falo, arranca fora, você não pega para ti não. Joga fora, joga no lixo. Assim, nos encontros, nos relacionamentos, existe uma transferência. Existe uma transferência daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Daquilo que agrada a Deus, daquilo que desagrada. E nós precisamos entender que a igreja, ela é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É por isso que é importante esse lugar do encontro. É por isso que é importante esse lugar da comunhão, da oração, do fortalecimento de alguém. É tão bom, irmão, quando alguém bate o olho na gente e vê que, poxa, ele não está legal hoje. E chega e fala, e aí, tá tudo bem? Porque se pergunta, está tudo bem? Embora tudo é uma palavra muito grande para dizer que está tudo bem, mas nós, por educação, por nos movimentar no automático, nós falamos, está tudo bem. Mas muitas vezes só Deus sabe a angústia, só Deus sabe a solidão, só Deus sabe o sofrimento. É terrível você estar num lugar cheio de pessoas e se sentir sozinho. Se sentir sem amigos, se sentir angustiado. Porque ninguém consegue enxergar nos seus olhos, no seu corpo, a sua dor, o seu sofrimento. É por isso que é tão importante a gente se submeter, a gente se abrir para conversar, para conhecer uns aos outros. E à medida que nós vamos conhecendo uns aos outros, nós vamos percebendo as características, as personalidades, e vamos percebendo o jeito de cada um. Assim, não, fulano,
Ele é sempre alegre. O que aconteceu com ele hoje? Por que ele não está sorrindo? Por que ele não está contando aquelas piadas sem graça que ele sempre conta? Por que ele não veio aqui, não falou comigo, ou não me deu um abraço como ele sempre me dá um abraço? Nós somos criados, irmãos, para ser um ser sociável. O inimigo, na aliança, uma das coisas que acontece num matrimônio, depois de uma briga, é o impulso para parar de conversar. Assim, eu vou ficar no meu canto, você fica no seu, vou parar de falar, me deixa quieto aqui. Por quê? Porque somente através da comunicação, da interação, há a reconciliação. Há o pedido de perdão, há ali o arrependimento das ações. E arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo, quando eu me converto, quando eu não faço mais aquilo que desagradou o outro. Então, o encontro é enriquecedor. É enriquecedor você ver as pessoas que interagem, que têm amigos. Meu irmão, são pessoas mais felizes. E o Senhor, Ele nos criou, irmão, para andar nessa esfera. Para saber que você tem irmãos. Você tem pessoas que podem te ajudar, estendendo as tuas mãos para você vencer as guerras. Sozinho, meu irmão, nós podemos até chegar mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Então nós não podemos caminhar sós. E há um apontamento para esses dias, para nós vivermos a igreja, acharmos que podemos fazer parte da igreja, dentro da nossa casa, assistindo lives. Mas nós fomos criados para fazer parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, onde tem uma única cabeça, um único comando, que é o comando de Cristo. A vida em grupo, meu irmão, possibilita crescimento, aponta oportunidades e consola nos momentos difíceis. Quando nós vamos conversando aqui sobre negócios e vai despertando ideias, vai despertando interesses, eu vou tendo fé muitas vezes para tomar iniciativas que eu não tinha tanta coragem, mas eu vi talvez uma pessoa que não tinha uma condição tão favorável quanto a minha, tomando uma iniciativa e mudando seus resultados, mudando a sua vida a partir da fé, a partir de uma nova atitude, de um novo comportamento, através de uma palavra, através de uma experiência, através de um contato. Então nós precisamos, meu irmão, viver igreja. E é por isso que eu sei que nós, como igreja, meu irmão, estamos avançando. Estamos avançando e as portas do inferno não vão prevalecer. Porque, meu irmão, o que precisa ter aqui no Riacho Grande não é centenas e centenas de igrejas, ou denominações, placas, CNPJs. O que precisa é ter um povo que entendeu o poder da unidade, que entendeu o poder da comunhão, o poder da oração, o poder do partir do pão, o poder da dedicação de coração ao ensino. Porque o que vai trazer vida, avivamento sobre essa terra, meu irmão, não é a tampa voando, a tampa da panela voando, mas é o fundo dela caindo. É eu permitindo que o Senhor arranque o sentimento de superioridade, que me ajude a aprender com o outro, que me dê a humildade para eu me submeter a alguém que está ensinando, que tem algo para me ensinar, que tem uma palavra de Deus. Então, o que precisa é da igreja entender o comando do cabeça, que é Cristo. Jesus, ele fez uma oração no capítulo 17 de João, um pouco antes da sua crucificação, falando: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que eles foram enviados por Ti. Então existe muito poder, meu irmão, através da unidade,
através da unidade, meu irmão, através das nossas personalidades, através do nosso jeito, meu irmão, existe muitas coisas que podem querer nos separar, querer nos dividir. Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Eu posso acreditar em tantas coisas, mas, meu irmão, tem algo muito maior, tem um elo muito maior que nos une, e é a presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos une, que faz com que branco, negro, pardo, amarelo, rosa, enfim, seja um só povo. Seja um só povo. Deus é amor, universal, mundial, não importa, meu irmão, a placa. O que importa é a causa que nós entendemos e estamos vivendo. Entende? Entende? Quando nós amadurecemos, nós sabemos, meu irmão, que o que nos une é Cristo, e é muito maior do que aquilo que tenta nos dividir. Existem pessoas que podem não me dar a paz, que passam e não me dão a paz, mas eu dou a paz, eu buzino, eu faço a minha parte. Então nós precisamos entender que a interação ela é necessária. E se hoje você está num lugar isolado, sozinho, num poço profundo, sai daí. Sai daí, sai desse lugar. Vem para o lugar da comunhão. Vem para o lugar onde você permite que as risadas tragam formosura para o seu rosto, e não que a angústia venha apodrecer os seus ossos. Então nós vivemos essa palavra e entendemos que Jesus, ele era alguém que veio se relacionando, meu irmão. Ele sempre estava cercado de gente, ele sempre estava rodeado de pessoas, ele sempre estava interagindo. Tem pessoas que estão no trabalho e só interagem porque é obrigado, não tolera de jeito nenhum a presença do fulano, da fulana. E se pudesse, matava. Mas, meu irmão, talvez o que aquela pessoa mais precisa é conhecer um Deus de amor através das suas mãos, através do seu coração. O problema não está na pessoa, o problema está em você que ainda não entendeu que o Senhor ele quer usar a sua vida. Então, cada vez mais está difícil viver através dos relacionamentos. As pessoas ainda falam, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os bichos. Toda a criação nós precisamos amar, olhar e admirar, porque é algo sobrenatural. Mas, meu irmão, o Senhor, ele se entregou por você, ele se entregou por aqueles que estão lá fora, ele se entregou para que eles tivessem a comunhão. O que é comunhão, pastor? É ter tudo em comum. Ter tudo em comum. Em Atos 2:42, fala, olha, todos eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E em 1 João 1:3, o apóstolo João, ele estava falando assim, olha, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele está falando aqui, olha, eu estou falando aqui para vocês de algo que eu vi, de algo que eu ouvi, e que essa comunhão, meu irmão, você precisa ter com o Pai e com Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 24, ele fala assim, olha, portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Meu irmão, o ensino, ele é poderoso. Porque quando eu aprendo a verdade, eu não me torno refém dos mentirosos, dos enganadores, dos falsos profetas, que são muitos, que antigamente não tinham tanto acesso a muitos corações, por causa que não tínhamos esse poder da mídia. Mas hoje, através de redes sociais, você pode ouvir o que você quiser, ver o que você quiser. E muitas pessoas estão dando ouvidos a fábulas, a homens que nunca ouviram um Deus, que nunca se relacionaram com Ele e estão vivendo através de interesses próprios.
Então eu preciso tomar muito cuidado, porque o ensino verdadeiro está aqui, meu irmão. E o ensino verdadeiro é o que eu preciso para me fortalecer, para continuar de pé. Sabe para quê? Para ser um bom marido, para ser um excelente pai, para ser um excelente filho, para amar alguém que me odeia, para amar aqueles que eu preciso amar, para me enxergar, para ter a clareza da minha identidade. 1 João, no verso 25 também, ele vai dizer assim, olha, se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai, e nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Meu irmão, por que é necessário se dedicar de coração ao ensino? Diga, para quê, querido pastor? Obrigado pelo querido, você é muito querido também, obrigado. Meu irmão, porque Deus ele não quer um coração dividido. Você aceitaria se relacionar com alguém que tenha um outro amor além de você? Que está com um coração dividido? Isso, eu falo de um outro amor, não precisa ser outra pessoa, mas ama mais o trabalho do que você. Marcou de sair contigo, mas surgiu uma oportunidade de uma hora extra, desmarca o encontro com você e vai para a hora extra. Isso não somente uma vez, consequentemente. Você dedica tempo àquilo que você ama, ou a alguém que você ama. Então, meu irmão, eu vejo algo que, se a nossa fé hoje não é capaz de nos trazer para esse lugar da comunhão dos santos, eu fico questionando se essa fé será capaz de me levar ao céu. Se as pessoas têm entregado tão pouco, muitas vezes eu tenho entregado tão pouco diante do que eu poderia entregar. Eu tenho feito tão pouco diante daquilo que eu poderia fazer, eu tenho renunciado tão pouco diante daquilo que eu precisava renunciar. Porque é necessário entender aqui o ensino dos apóstolos. Porque foram homens que abriram mão da própria vida, porque eles encontraram a verdadeira vida. Jesus ele disse para eles assim, olha, quem perder a sua vida, achá-la-á, encontrará a vida verdadeira. E esses homens viveram em função disso aqui. Não foram em buscar resultados, em buscar fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Não, é por isso que os ensinos deles são relevantes, para que nós venhamos através do ensino manter a nossa comunhão com o Pai, porque é isso que vai nos salvar, porque é por intermédio da fé, e a fé, ela sem obras, ela se torna morta. Então a fé ela precisa ser carregada de ações. Não é cansativo quando alguém fala algo para você e não cumpre? Você vai acreditar no que essa pessoa fala quando vier falar outra vez? Não vai. Nós não acreditamos quando uma pessoa fala uma vez, o pior, talvez a expressão desses dias é estamos juntos. Mas no final das contas não estamos juntos de forma alguma. Porque é você lutando pelos seus interesses, eu lutando pelos meus, e é cada um por si, e Deus por todos. Mas o Senhor ele nos chama para viver através de uma essência que é diferente. Ele não quer que o nosso coração ele esteja dividido com outros amores. Ele não divide a sua glória com ninguém. E esses homens, eles entenderam isso. Provérbios capítulo 4, verso 23, o sábio ele diz assim, olha, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Pois ele dirige o rumo da sua vida, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? O Senhor conhece. O Senhor conhece. Se achar aí, eu não anotei esse versículo, mas está em Jeremias. Quem está? Você que está transmitindo? Quem que está? Se conseguir projetar, por gentileza, coloca aí. Que o coração humano ele é enganoso, que eu quero ler o contexto. Meu irmão, nós vemos que Deus ele conseguiu tirar a mulher de Ló, de Sodoma, mas sabe o que precisava partir dela? O acesso para que Sodoma saísse do coração dela.
Deus conseguiu tirar ela fisicamente, mas Sodoma ainda estava no coração dela. Foi o motivo que fez ela olhar para trás. Deus estava arrancando ela de um ambiente de destruição. Deus estava arrancando a sua família de um lugar de destruição, de morte. Mas, meu irmão, o coração dela ainda estava naquele lugar de perversidade, de adultério, de mentira, de roubo, de engano, de prazer, de soluções. Meu irmão, por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque o coração ele é enganoso. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Versículo próximo. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Então, meu irmão, é por isso que o Senhor fala, me entrega o seu coração. Porque, sabe aquele passado de dor? Eu vou arrancar esse câncer aí. Eu vou arrancar isso que está te oprimindo, que está te travando, que está te impedindo de caminhar, de avançar. Meu irmão, esse lugar não é mais para você, esse lugar está sendo destruído. Esse lugar que ficou para trás, já passou, mas agora tem um novo lugar. Sabe, porque quando Abraão e Ló, eles foram cada um para uma direção, Abraão, ele permitiu que Ló escolhesse primeiro, e ele escolheu as campinas verdejantes, ele escolheu aparentemente o melhor lugar para se estabelecer, ele com o seu rebanho e os seus pastores. Mas, meu irmão, nem tudo aquilo que aparentemente chama a atenção dos nossos olhos é um lugar bom para se estar. É um lugar bom para se estar, é um lugar bom para se estabelecer. Consequentemente, lá era um lugar onde havia extrema perversidade, extrema iniquidade. Um lugar onde o Senhor, ele começou a observar as práticas das pessoas naquele ambiente e começou a detestar as suas práticas. E falou, vou destruir. E é tão bom ter um intercessor, porque Abraão, como amigo de Deus, ele começa a interceder por seu sobrinho. Seu sobrinho tomou a decisão de ir para lá, ele foi. Meu irmão, mas é tão bom ter um intercessor. Sabe, meu irmão, eu prefiro errar por excesso de misericórdia do que por julgamento. Porque o julgamento me coloca num lugar que não me pertence. Só Deus, ele pode ser o nosso juiz. E quando você errar, que você não tenha alguém para interceder por você. Que você tenha alguém que vai ser o balizador, que vai fazer você converter a rota e caminhar para uma nova direção. Que vai te levar e te conduzir para um lugar seguro. Entende, meu irmão? Que você tenha pessoas, que se relacione com pessoas que amem muito mais a Deus do que as coisas. Que amem muito mais a Deus do que as coisas que Ele pode oferecer e tem dado. Muitas pessoas têm se relacionado com as coisas de Deus e não com o Deus que dá as coisas. Isso é uma tremenda ilusão. É uma tremenda ilusão. Isso não nos dá autoridade para estar expulsando demônio, para manifestar os sinais de Deus. Então é por isso que é necessário nós nos firmarmos no ensino, nos firmarmos na palavra, meditar dia e de noite e tomar posse de tudo que está escrito no livro do Senhor. Salmos capítulo 15, do verso 1 ao 5 diz, olha, Senhor, o salmista dizendo, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? E a resposta vem, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, que não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais, diga assim comigo, jamais
será abalado. Porque tem tanta gente sendo abalada pela bolsa de valores, tem sido abalado pelas notícias ruins dos telejornais todos os dias, tem sido abalado por tantas coisas que o cercam, porque não tem essa prática aqui. Não leva uma vida íntegra, não pratica a justiça, não fala a verdade de coração, fica difamando os outros, que prejudica o próximo, que fala mal dos amigos, que a pessoa, ao invés de desprezar o que tem conduta reprovável, anda com aqueles que têm conduta reprovável, não honra o Senhor nem o teme. Meu irmão, então, quem é que pode permanecer no teu santo monte? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vocês estão entendendo? Diga amém. 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim, olha, e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Meu irmão, se ele fala a respeito de um Deus verdadeiro, aqui existem muitos deuses falsos. E muitas vezes nós somos o nosso próprio Deus, porque nós idealizamos dentro do nosso entendimento um Deus que somos nós mesmos. Queremos que seja feita sempre a nossa vontade. Nós precisamos manter essa comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Eles não se dedicavam, a igreja primitiva, somente ao ensino dos apóstolos, mas eles se dedicavam também à comunhão. E em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, diz assim, olha, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Entende? Amor não é um sentimento, é um mandamento. Então, uma vez, meu irmão, que você foi purificado dos seus pecados através do sangue de Jesus, estão obedecendo à verdade. Qual que é o alvo? O amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Não é fácil, irmão? É fácil? Ou não? É fácil amar quem nos ama. Isso é muito fácil. Amar quem nos ama, quem nos honra, meu irmão, é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Mas o Senhor nos chama para amar. 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 Pastor, mas eu estava contando uma experiência aqui, que acho que eu já contei aqui no altar, não lembro. Mas existem momentos que o Senhor me desperta na madrugada, eu começo a orar, e eu começo a lembrar de cada nome. E eu vou orando nome. E vou pedindo para que o Senhor abençoe, dê saúde, dê prosperidade. Vou orando e vou falando nomes. E vem na minha mente nomes de pessoas que me feriram. Vem na minha mente nomes. Eu vou tentando bloquear meus pensamentos. Falando, não, Senhor, esse não. Poxa, Senhor, mas esse me feriu, esse me machucou. Eu vou ali, uma guerra na mente. E eu me rendo e falo, mas Senhor, abençoa ele também. E falo o nome, abençoa o fulano também, abençoa eles também, Senhor, abençoa. Porque não se trata daquilo que fizeram conosco, se trata daquilo que sai daqui, daquilo que sai de nós para eles. Então, meu irmão, que sai amor, que você ame, transborde esse amor de Deus. Não seja indiferente, não. Você é um ser sociável. E eu profetizo que onde suas mãos tocarem haverá cura, haverá paz, haverá bênção do Senhor, haverá milagres, haverá sinais que ao abrir da sua boca bênçãos vão jorrar, milagres vão acontecer através da oração que você fará.
que você fará, no ambiente que você estiver pisando, que o Senhor Ele confirme a sua palavra através de atos de justiça. Então, libera tudo que o Senhor Ele tem colocado dentro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz que Deus Ele é fiel e Ele nos convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, o Senhor Ele fala na sua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. É por isso que é importante a comunhão, é por isso que é tão importante eu estar aqui e, poxa, fulano não veio, o que aconteceu? Será que ele está bem? Será que ele está bem? Antigamente nós tínhamos a liberdade, porque não tínhamos essa interação através da internet, de mandar uma mensagem, ligar. Então, quando o fulano não aparecia no domingo, existia um grupo, irmão, de evangelismo que batia lá na casa do fulano. E falava, ei, nós viemos fazer uma visita para você, porque nós sentimos falta de você no culto. Mas hoje, o primeiro acesso, diante da tecnologia, nós mandamos uma mensagem, porque nós temos medo se de fato nós vamos ser recebidos por essas pessoas. Porque antigamente as interações eram muito mais presentes nos lares. Não precisava de um banquete, não precisava de um bolo de milho, de fubá, de cenoura, de chocolate, para você precisar receber uma pessoa. Não, tinha o café puro, tinha o cuscuz, o que tivesse colocava na mesa. Não importa quantas pessoas iam chegar, era compartilhado na mesa o que tinha. Só que hoje as pessoas querem fazer algo, e o mais importante não é a comida que está na mesa, é a presença daqueles que estão se sentando à mesa. A comida nunca foi mais importante do que aquele que a come. Entende? E essas interações ficaram cada vez mais distantes porque nós vivemos numa correria, meu irmão. Porque no momento que muitas vezes era para nós estarmos meditando, agradecendo, nós estamos interagindo com um mundo desconhecido. Nós estamos interagindo com um mundo desconhecido. Meu irmão, eu tenho na minha rede social, acho que é a maior do Facebook, mais de 4.000 amigos. Quantas daquelas pessoas eu conheço? Quantas daquelas pessoas eu vejo uma vez por mês? Quantas dessas pessoas eu vejo uma vez por semana? Ou eu vejo todos os dias? São muito poucas. Muitas delas, muitas mesmo, milhares. Acho que eu nunca vi. Mas nós conhecemos pessoas que temos interações todos os dias e precisamos, meu irmão, se comunicar, precisamos interagir, precisamos saber a necessidade, precisamos olhar no olho e saber o que tu precisa. É de uma oração, está tudo bem, vai tudo bem. O que está acontecendo? Eu estou vendo que você não está normal, que você não está legal. A comunhão, ela cria esse laço, ela cria essa conexão, ela cria esse acesso, essa intimidade. De você olhar para outra pessoa. É assim ou não é com quem você convive dentro de casa? A pessoa chega e muitas vezes ao fechar da porta você já sabe que não está legal, que está estressado. Muitas vezes a pessoa chega, primeiro tira o sapato e vai, senta no sofá e repousa ali uns 2, 3 minutinhos primeiro. E de repente a pessoa chega, tem um comportamento diferente, chega, já vai correndo para o banho e não fala com ninguém. E você já sabe imediatamente por conviver, por ter comunhão com essa pessoa, que ela não está legal. E é importante nós termos essa clareza, termos essa vida de Deus, esse contato. Porque, meu irmão, nós não somos igreja sozinho. Nós precisamos voltar à comunhão. Amém? Filipenses capítulo 2, verso do 1, a partir do 1 diz assim, olha, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma motivação? Qual é o motivo que te faz estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então o apóstolo Paulo ele vai falando, então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês.
Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Entende? Essa é a clareza. É isso que diz o ensino dos apóstolos. Nós precisamos nos voltar para este lugar, de olho no olho, de coração. Meu irmão, e eu gosto de estar com gente. Eu gosto de estar com pessoas. E quando eu estou com pessoas, uma das minhas maiores dificuldades em ficar com um aparelho de celular corporativo é que eu precisava olhar para aquele celular de 2 em 2 minutos, porque toda hora tinha mensagem nele. E muitas vezes tudo que eu queria era só sentar à mesa e conversar e dar toda a atenção para a pessoa que eu estava conversando. E me alegrar e dar risadas e contar os casos. Então, isso ia nos roubando. E eu pergunto a você, o que está roubando você da comunhão que você precisa ter com as pessoas que você ama? E das pessoas que amam você também? João, capítulo 13, verso 3, diz assim, olha, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum. Pedro protestou. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. E Simão Pedro exclamou, Senhor, então não lave também minhas mãos e minha cabeça. Então Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. E Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. É a prática. Meu irmão, o Senhor não me deu uma igreja, Ele me deu para a igreja dEle. E é para servir. Então, que você entenda o seu ofício sacerdotal, o seu ofício como servo. Entendendo que Jesus, ele se abaixou, pegou uma toalha, pegou uma água, uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos deles, trazendo o seguinte ensinamento para eles: vocês precisam servir como eu estou servindo vocês. Vocês precisam servir uns aos outros. Como o apóstolo disse, considerar os outros superiores a mim e não eu superior aos outros. Em nada que eu possuo me torna melhor do que você ou melhor do que as pessoas que estão lá fora. Nada do que você possui torna você alguém melhor ou pior do que aqueles que estão lá fora ou do que eu. Então, meu irmão, se tem um lugar que nós precisamos estar, é no lugar de servo. Porque foi isso que Jesus ele fez. Esse é o lugar para se estar. O pequeno, meu irmão, ele é o grande, o fraco, ele é o forte, o que não é, é. Então, esse é o reino de Deus. Eu anotei alguns versículos, eu já estou terminando, mas eu acho de extrema importância a leitura, porque
Meu irmão, o meu conhecimento teológico, a capacidade de informações que hoje nós possuímos não é relevante diante de tudo aquilo que está escrito. O que mais importa é a fidelidade ao ensino da palavra. E em 1 João capítulo 1, verso 6, ele diz assim, olha, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E comunhão, meu irmão, é ilustrado, sabe, da seguinte forma. Não é como um saco de batatas, onde todo mundo está ali próximo, mas não pensa da mesma forma, mas não tem o mesmo coração, mas não está ouvindo a voz de comando que é Jesus. Não. Muitas vezes está até próximo ali, está ali um do ladinho do outro, mas não. Comunhão não é isso. Comunhão é como um purê de batata, onde todo mundo passa pelas pressões. Tem gente aqui passando por pressões esses dias? Passar por pressões, meu irmão, é desafiador. A chapa esquenta. A vontade que dá, meu irmão, muitas vezes ela vem aflorada da nossa natureza, né? A Beth estava contando que teve um livramento agora há pouco, né? Que a panela explodiu em você, foi isso? Eu tenho medo de panela, de pressão. Minha esposa insiste em tirar a panela da pressão e coloca na água ali. Só aquele barulho já assusta. Está na pressão. Mas cozinha muito mais rápido. Já diz a Mirelle que foi fazer uma carne de panela. Fez a carne de panela na panela normal. Demorou horas, e a carne ficou dura ainda. Foi a primeira, né? Mas aí já... Entende, meu irmão? Mas a pressão é desafiadora. Porque está ali. Mas é através das pressões que nós crescemos, que nós amadurecemos. E o purê de batata é assim, meu irmão. Está lá, né? Passa pela pressão, tira toda aquela casca. Separa aqueles que já não quer, está podre. E aí pega ali e amassa. E amassa. E aí depois que está todo mundo amassado, você não sabe quem é quem. Não tem melhor. Não tem ninguém melhor. Cara, aqui só tem um bando de gente amassada, moída pela pressão, que chorou demais, que sofreu demais, que sentiu dor demais, que pensou em desistir muitas vezes, mas todas as vezes que nós pensamos em desistir, daí a gente, vai ser meu último culto, pastor. Vem aqui, não fala, pastor, mas vai ser meu último culto. Vai ser o último. Se Deus não falar comigo, já era. E aí, nesse culto, Deus nos pega por dentro e fala assim, olha, filhinho, eu estou com você, seja forte, corajoso. Cada promessa está de pé. Creia somente. Tudo ao teu redor diz que não. Tudo ao teu redor é luta, é desgosto, é angústia, é aflição. Mas eu estou com você, receba a minha paz. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Por isso que não caminhe sozinho. Caminhar sozinho é um lugar perigoso. Não deixe de estar em comunhão. Deixar de estar na comunhão é um lugar perigoso. Se nós vivemos na luz como Deus está na luz, se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, nós precisamos estar aqui de prontidão para receber pessoas. Eu termino com uma ilustração. Tinha ainda a outra parte, ao partir do pão, é a oração. Mas eu vou me deter aqui. Eu já contei essa ilustração uma vez, mas eu quero que você medite. Que nós precisamos ser pessoas amáveis, pessoas que estendam a mão, pessoas que têm o mesmo coração de Cristo, que partilham dessa comunhão com Ele. Porque assim eu vou conseguir tolerar aquele que é imaturo na fé. Aquele que ainda fala do jeito dele. Assim, do meu jeito e pronto. Eu falo, não,
É do jeito de Cristo, irmão. Não dá para servir a Deus do jeito nosso. É que ser do jeito dele. E a ilustração diz que uma vez um homem ele foi a uma igreja e ele esqueceu de silenciar o telefone, que acabou tocando por acidente no momento da oração. E o líder repreendeu aquele homem diante de todos de uma forma agressiva, com uma palavra que não cabia naquele momento. E os membros que estavam do lado daquele homem falaram para ele sobre o ato de interromper a oração, a irreverência, como ele agiu de maneira inapropriada. E a esposa desse homem que estava do lado dele continuou a repreender ele por conta do descuido que ele teve. E quando foi indo para casa, ainda ela continuou falando. Com uma mulher goteira de provérbios, sabe? Que vai falando. Quem olhasse para aquele homem percebia a vergonha, a tristeza que ele sentiu naquele momento. E depois disso, ele não voltou à igreja. E naquele mesmo dia, ele decidiu ir num bar, porque ele ainda estava bem chateado, estava bem nervoso, e por conta disso ele acabou derrubando o copo de bebida sobre a mesa que ele estava. E olha o que acontece, o garçom ele vem imediatamente, limpa a mesa, oferece guardanapo para que ele pudesse se limpar. Outro funcionário já veio imediatamente, já limpou o chão. A gerente veio e ofereceu outro drink para ele e deu um abraço amigável dizendo para ele: não se preocupe, quem nunca cometeu erros? E desde então ele é cliente fiel daquele estabelecimento. Algumas vezes, meu irmão, nossas atitudes como membros do corpo de Cristo, ao invés de aproximar, afasta as pessoas. E essas pessoas, elas deveriam ser instruídas por nós. Podemos fazer toda a diferença na vida de alguém, especialmente quando alguém comete erros. Nós temos duas opções, meu irmão: ou nós celebramos as qualidades das pessoas que convivemos, ou nós publicamos os seus defeitos. Mateus 18:15 fala assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversa sobre a falta que ele cometeu. Se ele der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Pense nisso, meu irmão. Porque muitas vezes, ao invés de aproximar as pessoas, nós afastamos elas. Ronaldo aí comentou aqui que já viu um irmão, um jovem, né, na outra igreja que ele congregava. Esse jovem, ele ficava lá, rodopiando, pulando, com uma intenção errada naquele momento. E o pastor o advertiu dizendo: é melhor ele estar pulando aqui dentro do que pulando lá fora, no funk, dançando lá fora. E, meu irmão, quem está no ambiente onde Deus ele está, muitas vezes, ainda que não amadureceu o suficiente para ter o discernimento do motivo que o faz estar ali, Jesus, uma hora ele pega por dentro, a presença de Deus se manifesta de uma forma real. E posteriormente, no ano seguinte, aquele jovem estava pulando, carregado de temor, através do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para viver a essência do texto que nós lemos da igreja primitiva. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, à oração, ao partir do pão. E o Senhor, sabe o que ele fazia? Ele ia acrescentando a igreja. É o Senhor que acrescenta, ele ia trazendo pessoas. Porque nós precisamos ter um nível de preparo, de essência, de aroma que agrada o Senhor para receber os seus filhos que estão perdidos. Os sãos, eles não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. E nós precisamos saber como lidar
com o pecado do pecador. E não apontar, mas trazer a manifestação do poder de Deus, que vai libertá-lo, que vai curá-lo, que vai restaurá-lo para viver uma vida em paz. Uma vida de alguém que foi salvo para a glória de Deus. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Tu és santo, Senhor.